Bom, pessoal, vamos lá, né, para o terceiro trimestre aí de Cogna Educação, né? A gente não vai olhar o das controladas pela Cogna, igual Vasta Educação, entre outras. A gente vai ir no consolidado aí de todas as companhias que realmente, né, tiveram aí uma leve melhora em relação a trimestres anteriores. A gente viu, né, um prejuízo aí ficando menor a cada trimestre, mas mesmo assim, né, veio um prejuízo, a alavancagem continua pesando aí na companhia, juros altos também impactando, e possa ser que daqui para frente a empresa consiga desalavancar. Cogna que encerrou o pregão hoje sendo negociada a R$ 2,62, tá nessa lateralização aí desde o início, né, de 2022 e praticamente aí 2 anos praticamente trabalhando aí nesse range de preço sem sair do lugar. Haja paciência, né? Cogna já foi uma das queridinhas aqui do mercado, tinha um slogan antigamente aí no mercado que Conga era 15 e quem não tinha Cogna era doido, né? Então a gente não pode jamais ir nesses oba-obas e sempre comprar, né, buscar oportunidades de companhias que têm aí a sua resiliência, né, lucros recorrentes. Vamos lá, vamos falar então do resultado do terceiro trimestre da companhia. O resultado bruto da companhia totalizou a sua receita bruta, R$ 1.757 bilhões, um crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2022 de 23,9%. Em relação aos 9 meses aí de 2022 para 23, a gente teve um crescimento de 16,9%. Deduções nas receitas teve um custo aí de R$ 487 milhões, uma alta, né, de 37% em relação ao terceiro trimestre, em relação aos 9 meses de 2022, alta aí de 15,6%. A receita líquida da companhia totalizou R$ 1.270 bilhões, uma alta aí de 19% em relação ao trimestre do ano anterior. 17% aí de alta nos 9 meses de 23. Total de custos, né? A companhia teve um custo aí de R$ 391 milhões, uma alta aí de 24% em relação ao trimestre do ano anterior. Em relação aos 9 meses, a gente teve uma alta aí de 20,9%. O custo totais aí de produtos vendidos teve uma alta de 51% em relação ao trimestre do ano anterior. Em relação aos 9 meses de 2023, tivemos aí uma alta de 53,6%. O custo, né, de produtos prestados são aí totalizados R$ 220 milhões, uma alta de 9,7%. Nos 9 meses, leve alta de 3,9%. Quando a gente olha que o lucro bruto da empresa totalizou R$ 878 milhões, uma alta de 17%. Nos 9 meses, alta de 16% na companhia, né? A margem bruta da empresa totalizou 69,2%, uma leve queda em relação ao trimestre do ano anterior de 1,3 pontos percentuais. A gente teve uma queda na margem bruta em relação aos 9 meses de 2022 de 0,8 pontos percentuais. Despesas operacionais, né? Com o pessoal, teve um custo aí de R$ 145 milhões, uma alta aí de 25,6%. Em relação aos 9 meses do ano anterior, a alta foi de 19,9%. Despesas gerais e administrativas totalizaram aí R$ 139 milhões. A gente teve uma redução, né, quando fala em despesas administrativas, de 17,8%. Já nos 9 últimos meses, a despesa, né, teve uma leve alta aí de 1,7%. Quando a gente olha o custo, né, que a empresa teve aí com provisão para créditos de liquidação duvidosa, ela teve um custo, né, isso aqui geralmente eles colocam como contingenciamento, essa grana fica no caixa, eles tiveram aí uma grana reservada no caixa de R$ 97 milhões e 700 mil reais, uma leve alta aí de 3,6% nos 9 meses, representando alta de 1,5%. Juros e mora sobre mensalidades. Eles tiveram aí, né, um lucro com isso de R$ 26 milhões, uma alta aí de 156% em relação ao trimestre do ano anterior. E nos 9 últimos meses teve aí uma alta, né, de 10,9% no recebimento de juros, né, das mensalidades dos alunos. A equivalência patrimonial totalizou R$ 2.172 milhões, a gente teve uma alta de 50%, e nos 9 últimos meses teve uma alta aí de 1.151%. A margem operacional da companhia totalizou em 28%, a gente teve um crescimento de 3,0 pontos percentuais, nos 9 últimos meses, alta de 0,4 pontos percentuais. A margem EBITDA da companhia recorrente totalizou 24%, uma alta aí de 2,3%, 2,3 pontos percentuais. Nos 9 meses, soma aí alta de 0,6 pontos percentuais. O EBITDA da companhia, que é um número aí muito interessante, que a gente sempre gosta de olhar, totalizou 345 milhões de reais. Uma alta de 40% em relação ao trimestre do ano anterior. Nos 9, né, últimos meses, totalizaram em 22,7%. Então isso aqui é muito importante para a companhia. Ela totalizou uma EBITDA uma margem EBITDA de 27,2%. Também tivemos um crescimento
crescimento aí de 4,1 pontos percentuais no trimestre, e em relação ao trimestre do ano anterior, né, dos 9 últimos meses do ano anterior, a gente teve um crescimento de 1,4 pontos percentuais. Depreciação e amortização. Teve um custo, né, de 228 milhões de reais, tá? Quando a gente olha o resultado financeiro, a empresa pagou de juros aí no período, né? A gente está falando de juros aí de 267 milhões de reais. Pessoal, dívida, ela nunca para de crescer, tá? É impressionante. Teve uma alta aí, né, de 9,4% em relação ao trimestre do ano anterior, e no anualizado, hoje totaliza aí 3,1% de alta no pagamento aí de juros dos 9 meses de 2023 para os 9 meses de 2022, né? O lucro líquido da companhia terminou aí com um prejuízo, né? Na verdade, a companhia teve um prejuízo de 102 milhões de reais. Sempre quando entre parênteses, assim, na contabilidade, é porque foi o prejuízo ou foi descontado. E tivemos aí, né, uma redução em relação ao trimestre aí do ano anterior de 211 milhões de reais. Uma queda de 70% nos 12 meses aí de 2022 para os 12 meses de 2023, que totalizou, né, 95 milhões de reais aí no período de 2023. É bem significativa essa queda, tá? A gente está falando de uma queda no lucro. O prejuízo era de 325 e hoje, né, o prejuízo aí veio para 95 milhões de reais. Mas até quando eles vão conseguir operar no prejuízo, né? Essa aqui é a questão maior. Esse resultado financeiro, cara, tem complicado a companhia bastante, né? Isso aí tem impactado bastante nos números da companhia. Se não fosse todo esse pagamento aí de juros, né? Uma dívida aí alta, muito provavelmente, talvez a companhia conseguisse entregar aí um resultado positivo aí nesse trimestre. Vamos lá, vamos para a alavancagem da companhia para ver como que fechou o trimestre. Bom, quando a gente olha a dívida da empresa, que é uma parte problemática, hoje a companhia tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de 1 bilhão 296 milhões de reais. A gente teve uma queda, né, em relação ao trimestre do ano anterior, que era aí de 2 bi 185. Hoje a gente teve uma queda de 40% em relação ao mesmo período, né? A companhia hoje, né, tem aí obrigações financeiras no terceiro trimestre, totalizando 4 bi 603 milhões de reais. A gente teve uma queda de 15% no endividamento da companhia, que é visto aí como bons olhos pelo mercado, né? Queimaram muito caixa? Sim, mas grande parte da dívida também foi diluída. Quando a gente olha a relação aí dívida líquida total, né, a gente desconta o caixa que a companhia tem, a disponibilidade da dívida bruta, hoje a gente chega aí num valor, né, de 3 bilhões 275 milhões de reais. Hoje a dívida líquida em relação ao EBITDA da companhia caiu significativamente. Em relação ao EBITDA ajustado, a empresa apresentou uma dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado de 1,88, tá? Que é uma alavancagem até interessante para a companhia. O EBITDA atual da empresa totalizou aí no terceiro trimestre 1 bilhão 552 milhões de reais, tá? O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão 759 milhões de reais. Pessoal, quando a gente olha, né, em relação ao EBITDA, sem ser ajustado, hoje é uma companhia, né, que tem uma alavancagem praticamente quase 3 vezes, tá? Ele ajustado é apenas aí 1,98 vezes. A dívida tem caído aí desde o terceiro trimestre de 2022. A gente saiu de uma dívida em relação ao EBITDA ajustado de 2,15 para uma dívida líquida pelo EBITDA ajustado de 1,88 vezes, tá? Que é bem interessante aí para a companhia. Então, a questão da desalavancagem da companhia, ela tem acontecido, não com a mesma frequência, né, que o mercado queria ver, uma empresa desalavancar, entregar melhores resultados, mas, de fato, eles têm entregado aí resultados melhores, né? A gente vê o EBITDA crescendo, a alavancagem caindo, tá? Não que a dívida diminuiu. A dívida era aí de 3.228 milhões de reais, e hoje, né, no trimestre de 2022 para 2023, a gente teve aí um leve crescimento na companhia, ou seja, o caixa hoje está dando, né, para conter, né, pagar todas as suas dívidas e crescer, né, a empresa segue crescendo e pagando suas dívidas aí trimestre a trimestre. Pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje é só isso, um grande abraço a todos, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.